Marcos 10, 50 e 51, quero ficar só nesses dois versículos. Está escrito assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Quem pode dizer amém? Diga amém. Coloca o tema, por favor. Quero falar quando o natural se torna sobrenatural. Amém? Quantos recebem essa profecia que o natural vai se tornar sobrenatural na tua vida? Amém? Esse texto narra a história da cura do cego Bartimeu. É interessante observar que durante 3 anos e meio, de forma pontual, Jesus estabelece o seu ministério na Galileia. Pastora Márcia, e ele só visita Jerusalém durante esse período 3 vezes. Na terceira vez, de forma específica, a Bíblia nos diz, nos informa e registra que Jesus ele é crucificado, morto e ressuscitado. Quando observamos esse cenário, logo percebemos que depois do episódio que lemos, Jesus ele desce para Jericó. Diga comigo, Jericó. E se analisarmos nas minúcias da palavra de Deus, perceberemos que há uma certa divergência de interpretação entre a visão de Mateus, em detrimento à visão de Marcos e Lucas. Inicialmente até pensamos que é um erro teológico, mas não é. Deixa eu tentar explicar esta realidade. O texto bíblico diz que Marcos e Lucas dizem que Jesus está saindo de Jericó. Já Mateus afirma que Jesus está entrando em Jericó. Quando olhamos para os escritos de Marcos e Lucas, eles falam apenas de um cego. Já Mateus faz uma abordagem de 2 cegos. Mas para que entendamos um pouco melhor, Jericó ficava a 24 quilômetros de Jerusalém. E nesse período haviam 2 Jericó. Diga comigo, 2 Jericós. Mais forte, 2 Jericós. A Jericó velha e a Jericó nova. A Jericó velha era uma cidade em ruínas. Ela possuía uma arquitetura cananeia, Antônio. Ela era uma cidade muito antiga. E nesta cidade, de forma específica, era onde, Antônio, era levado os pobres, os necessitados, os marginalizados. Eles habitavam por obrigação na antiga Jericó. Já a nova Jericó, que ficava a 4 quilômetros da antiga Jericó, ela possuía uma arquitetura completamente moderna. Não era cananeia, era romana. Ela foi pré-estabelecida por Herodes, o rei da Judéia. Diga-se de passagem que o seu palácio de inverno estava na geografia da nova Jericó. Entendendo esse cenário, logo percebemos o porquê da diferença de percepção entre Mateus, em detrimento a Marcos e Lucas, porque um estava falando da antiga Jericó e o outro estava falando da nova Jericó. É importante também entender que esta passagem de Jesus por Jericó, ela acontece em um período de 10 dias. E durante esse período Jesus ele realiza muitos milagres. O primeiro milagre que ele realiza é o milagre da salvação da casa de Zaqueu, ou Zacar no original.
O texto bíblico diz que Jesus está passando por ali quando ele decide salvar a casa de Zaqueu. Nesta mesma viagem, ou nesse mesmo período profético, Jesus, ele visita a casa de Marta e Maria, e ele vai jantar com esta família, levando também os seus discípulos. Nesta mesma viagem, Jesus vai descansar na casa de figos. Talvez você nunca ouviu falar a expressão casa de figos, mas essa expressão aponta para uma geografia, que Jesus decidiu descansar por 3 dias, diga comigo 3 dias. Essa geografia ficava situada no Monte das Oliveiras, e Jesus decide ficar por lá, se preparando emocionalmente, porque ele sabia que agorinha ele seria morto através do ato da crucificação. O fato é que Bartimeu é um exemplo em muitas áreas para mim e para você. Tem muitas realidades que este homem pode me auxiliar e pode te auxiliar. Mas uma curiosidade, olha para mim aqui, me dê atenção, porque eu estou na introdução. Agorinha eu vou fazer a aplicação. Mas uma curiosidade que poucos sabem, pastora Lorena, é que Bartimeu não é nome. Bartimeu é título. Bar significa filho de. Timeu é o nome do pai dele. Bartimeu é filho de Timeu. Quando eu olho para esta realidade, eu percebo que sequer o Senhor fez questão de registrar o nome deste rapaz no texto que nós acabamos de ler. Mas é importante também entendermos que Timeu era um capitão do exército judaico, e Timeu, no exercício do seu trabalho, da sua função, quando estava em peleja, em batalha contra o Império Romano, ele foi preso. Diga comigo, foi preso. E quando Timeu é preso, o seu filho é levado com ele. E os cientistas cristãos chegam a dizer, através de alguns documentários, que quando Timeu é preso, ele é levado para uma praça pública e ele é executado na frente de todos, inclusive do filho. O seu intestino é aberto perante todos na praça pública, aonde ficam observando ele morrer. Olhe para cá. O soldado olha para o filho e ele percebe que o filho poderia daqui a pouco tentar fazer alguma coisa contra o império. Então ele pega a espada e ele decide furar os 2 olhos de Bartimeu. É por isso que quando Bartimeu está diante de Jesus, ele diz assim: Senhor, que eu volte a ver. Por quê? Porque ele não é um cego de nascença. Ele já viu, mas agora não vê, porque ele teve os seus 2 olhos perfurados por uma espada. Agora imagine o trauma desse garoto. Imagine o que se passa na cabeça de Bartimeu, porque a última imagem que ele tinha na memória é do pai morto, mas quando ele foi curado, a primeira imagem que ele viu é do Cordeiro vivo. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Que a presença do Senhor cure você nessa manhã de todos os traumas, de tudo aquilo que ficou preso na sua memória. Só quem está comigo aqui bem forte, diga glória a Deus. Eu quero falar nessa manhã sobre 5 lições que nós temos a aprender com este homem chamado Bartimeu. A primeira lição que Bartimeu nos ensina, escute,
aprenda a celebrar o que você já tem. Eu vou repetir: aprenda a celebrar o que você já tem. O texto bíblico diz no versículo 46, diz que ele era cego, mas no versículo 47 está escrito assim: e ouvindo ele que era Jesus, olhe para cá, ele não vê, mas ele ouve. Ele poderia entrar num estado de lamentação, de depressão, de consimeração, um estado que se entregaria à miséria, mas ele decide valorizar aquilo que ele tinha. Ele está dizendo nas entrelinhas: eu não posso ver, mas eu posso ouvir. Seja grato por aquilo que o Senhor já lhe entregou. Você não tem tudo o que quer, mas tem mais do que merece. Olhe para cá, quem pode agradecer aquilo que já recebeu, diga glória a Deus. Levanta a mão direita e declare comigo: é tempo de valorizar e se alegrar com o que Deus já fez. Somos uma geração ingrata, somos uma geração que evidencia a dor, a tragédia, a frustração, a decepção, quando deveríamos nos concentrar naquilo que está funcionando bem. Quantas áreas da tua vida estão vivendo algo maior, mas em detrimento aquilo que não está funcionando bem, você acaba menosprezando aquilo que Deus já fez. E este homem está me ensinando e te ensinando a valorizar aquilo que o Senhor já construiu ao longo da nossa história. Dois princípios que eu aprendo com Bartimeu. Primeiro princípio: a dor não pode paralisar as nossas ações. Ele está tomado pela dor, sim ou não? Mas ele se move até Jesus. Quantas vezes você se permitiu ser paralisado e paralisada pela dor? Este homem está tomado de dor, mas ele não permite que a amargura venha paralisar as suas ações. Segundo princípio que eu aprendo com Bartimeu: Bartimeu compensa a falta que possui em uma área pela vantagem de outra. Tem uma área na tua vida ou algumas áreas que não estão bem, mas aprenda a supervalorizar aquilo que está fluindo, aquilo que está fazendo com que você avance. Ele não pode ver, mas ele tem discernimento espiritual, então ele valoriza aquilo que ele tem. A Bíblia diz em Lucas, escute isso que eu vou falar, em Lucas no capítulo 1, o anjo Gabriel visita Maria, a mãe de Jesus, e de repente o anjo diz assim: e Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Bartimeu não pode ver, mas ele tem discernimento espiritual, e ele usa esse discernimento para ouvir aquilo que é importante. Quando Jesus está passando, muita gente está dizendo: lá vem o filho de Maria, lá vem o filho de José. Mas esse cego cheio de discernimento, ele diz assim: Senhor, filho de Davi. O que ele está dizendo é: eu reconheço que o Senhor não é filho de Maria, nem filho de José, mas o filho de Deus que pode mudar a minha história. Valorize aquilo que o Senhor já fez. Número 2, esteja sensível às oportunidades. Esteja sensível às oportunidades. Em Marcos 10:47 está escrito assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então muitos o repreendiam, dizendo:
se cale. Mas ele, em voz ainda mais alta, dizia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe o que eu aprendo aqui? Com esta atitude, esse homem percebe que Jesus está passando, e quando ele percebe essa oportunidade, mesmo sendo repreendido, ele decide clamar mais alto, ele decide aumentar o timbre da sua voz. O que ele está querendo dizer é: o meu grito incomoda a todos, mas a minha cegueira incomoda somente a mim. Sabe por que tem gente que entrega tudo quando está no culto? Porque sabe que aquilo que está vivendo não pode ser alterado pela pessoa que está sentada do lado. Então ela decide, e ele decide clamar, independente da reprovação coletiva, porque ele sabe e ela sabe que Deus pode visitá-lo num culto e mudar a sua história. Sabe o que mexe comigo, pastora Jordana? A tradição diz que a única vez que Jesus passou por Jericó foi esta vez. Se este homem perde esta oportunidade, se ele não tem senso de oportunidade, ele morreria cego. Você não entendeu? Vou colocar a legenda. Tem realidades na tua vida que só vão acontecer uma única vez. Não se contenha, não se cale, não se envergonhe, entregue energia, coloca aquilo que está dentro para fora, sem se preocupar com a reprovação popular, porque pode ser que seja a única chance do Senhor se mover ao ponto de mudar a sua história. Ele morreria cego, mas ele decide se expor. Ele teve visão de oportunidade. Ele disse: a chance é essa, o dia é hoje, e eu não vou deixar passar. Quantas vezes você perdeu oportunidades incríveis por falta de entrega, por orgulho, por falta de percepção, por timidez? O Espírito de Deus está dizendo: é tempo de parar de se preocupar com aquilo que as pessoas pensam. É tempo de parar de se preocupar com aquilo que as pessoas falam. É tempo de se preocupar com aquilo que a tua família pensa e com aquilo que o Senhor pensa sobre você. Quem está aqui pode dizer bem forte: glória a Deus. Declare comigo bem forte: eu não vou perder. Mais forte: eu não vou perder nenhuma oportunidade por falta de discernimento. Senhor, Senhor, me dê visão de oportunidade. Você crê nessa palavra? Olha o que é visão de oportunidade. Quem se lembra de Mardoqueu, o tio da rainha Esther? A Bíblia diz que ele é um cativo. Ele é o quê? Um escravo. Ele está na porta do palácio. É ali que ele vive. Quando de repente este homem, que está vivendo os seus piores dias, ele escuta que o rei ia liberar um decreto. Diga comigo: decreto. E que nesse decreto ele ia convidar as virgens do reino para participar de um processo de seleção, e a mais bela seria escolhida rainha do império. Você está me entendendo? Só que existe uma realidade aqui que poucos sabem. Só quem poderia participar desse processo de seleção são as filhas dos governadores.
são as filhas dos juízes, são as filhas das autoridades da época. Esther não poderia participar, mas ele corre até a sobrinha, e ele diz para ela: Deus abriu uma grande oportunidade, se prepare, se organize, porque você vai participar de um processo seletivo e vai se tornar rainha do maior império que a terra já conheceu, 180 nações, Império Medo-Persa. Ele leva a sobrinha. Sabe por que ele faz isso? Porque ele está dizendo assim, com a voz do coração: a minha parte eu vou fazer, porque eu sei que a parte de Deus já está pronta. Ele está dizendo: eu não posso tornar uma escrava filha de um senhor, mas eu posso colocá-la entre os príncipes, e o resto é com Deus. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Mardoqueu preenche a ficha, mesmo Esther não cumprindo todos os requisitos, porque acreditava que Deus faria algo extraordinário. Você pode colocar a sua mão assim? Eu quero liberar uma palavra sobre você. Eu declaro nesta manhã, pelo poder da palavra de Deus, que Deus te dará sensibilidade para entrar por portas que você não tem competência de entrar, e Ele te fará prosperar dentro de cada uma destas portas. Só quem recebe, diga glória a Deus. Terceiro, não tenha medo de se expor. A verdade tem que ser dita. Você não vai viver milagres se continuar com medo de se expor. Eu e você precisamos aprender a vencer o medo que nos trava, o medo de nos colocar na posição, o medo da reprovação. Eu preciso estar disposto a desagradar a massa para glorificar a Deus, pronto para correr riscos, decidido e decidida a não se importar com as opiniões alheias. Este homem sabe que se ele for paralisado na opinião de terceiros, ele não vai viver os seus melhores dias. E quantos de nós que temos o Espírito morando dentro de nós, que temos um Deus que habita dentro de nós, e que temos bloqueios, medos, temores, que nos fazem não viver aquilo que Deus disse. Este homem está me ensinando que eu e você precisamos ser atrevidos na unção do Espírito. Eu vou repetir: você precisa ser atrevido, você precisa ser atrevida. A unção de Deus está em você. Fala para quem está do seu lado: seja atrevido no Espírito. Sabe o que eu acho aqui lindo? Olhe para cá. Naamã, eu disse quem? Comandante do maior exército daquele tempo, a nação mais poderosa que tinha na época, Síria. Eu não disse a Síria. Ele é o comandante da Síria, um homem extraordinário, um homem inacreditável naquilo que fazia. O texto bíblico diz que o profeta Eliseu, liberou sobre ele uma palavra. Por quê? Porque ele estava com lepra, próximo da morte. Quando alguém disse, uma garota, o profeta em Israel pode mudar a sua história. Deixa eu dizer algo para você: tem profetas que podem mudar a sua história. Este homem então vai até o profeta,
Quando o texto diz que ele chega na presença de Eliseu, Eliseu não olha na cara dele, porque Eliseu é um profeta de verdade, e ele não está disposto a bajular ninguém. Estou falando da parte de Deus. Não gosto do pastor Eduardo porque ele não me bajula, porque eu estou trabalhando para Deus, não para você. Nunca vou ser grosso com ninguém, mas o meu encargo é de ser homem de Deus e não bajulador. E o texto bíblico diz que ele não olha na cara do comandante, mas ele tem uma palavra que é verdadeira, porque ele é sério e Deus fala com ele. Então ele diz assim: vai até o Jordão, mergulha 7 vezes no Jordão. E nessa época as águas do Jordão eram impuras. Eram o quê? Ele então olha para o profeta e desdenha do profeta, porque tem gente que por causa da exposição está disposto a morrer de lepra. O que o Espírito de Deus está dizendo: Naamã quase morreu de lepra, porque não estava disposto a se expor. E o Espírito Santo está me usando para dizer para você: é tempo de se expor em Deus. É tempo de se expor em Deus. Pastor, e se alguém me reprovar? Eu estou disposto a ser reprovado pelos homens, mas ser aprovado por Deus. Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. Há poucos dias eu gravei um vídeo de uma moto. Alguém viu o vídeo da moto aqui? Perguntaram que era do pastor. Eu falei: infelizmente não. Uma moto emprestada. Um membro da igreja pegou a moto no negócio e falou: pastor, o senhor quer gravar um vídeo? Eu falei: quero. E gravei um vídeo sobre bloqueio de necessidade de aprovação. Sabe por que eu gravei aquele vídeo? Para ensinar os membros dessa comunidade que o que importa é o que a nossa família que tem aliança conosco pensa, e aquilo que o Eterno pensa sobre nós. Agora, aquilo que estão falando, gente que não tem aliança com você, que não conhece a tua história, que não sabe quem você é de verdade dentro do quarto, deixa eu dizer algo para você: pode ignorar que Deus é contigo. Diga glória a Deus. Se esse homem aqui decide a ser alguém comum e se paralisar nos bloqueios das pessoas que estão diante dele, ele não viveria o seu milagre. Ele não viveria aquilo que o Senhor está dizendo. Sabe quantas vezes eu ouvi de líderes aqui da cidade, não estou dizendo isso para ofender ninguém: por que você não vai para um lugar mais barato? Por que você não vai para um lugar que se enquadra ao seu perfil? Eu e você precisamos ouvir a voz de Deus e avançar nesses dias. Precisamos ouvir aquilo que o Senhor está falando. A Bíblia está dizendo que é tempo de entrar no Jordão para viver milagres. É tempo de entrar no Jordão, mesmo que isso custe a nossa exposição. Uma lição que eu aprendo com este homem: precisamos fazer da oposição a nossa maior motivação. Precisamos fazer da reprovação, daqueles que nos reprimem, o nosso alvo. O texto diz que quanto mais reprovavam, quanto mais reprimiam, quanto mais falavam não para ele, mais o timbre da voz dele aumentava. O que ele está querendo dizer é: ninguém me para, ninguém pode me parar, ninguém pode levantar um muro diante de mim. Eu vou viver o meu milagre, custe o que custar. Escute aqui, estou caminhando para o final. O fato é que Bartimeu era determinado, sim ou não? Você sabe o que é determinação no original? Determinação significa alguém que tem foco. Tem o quê?
Determinação significa alguém que tem alvo, alguém que projeta, alguém que planeja. E maior do que isso, determinação significa o ato de permanecer firme rumo ao seu objetivo. Tem gente que começa um mês com um alvo, na terceira semana, porque não deu certo, o que ele faz? Desiste. Porque tem motivação para começar, mas não tem determinação para continuar. E o Espírito Santo está falando: eu não quero apenas fazer de você um filho motivado, eu quero fazer de você um filho, uma filha determinada. Porque o milagre habita na determinação e não na motivação. Porque muita gente começa bem, mas em Eclesiastes 7:8 está escrito: o final é melhor do que o começo. E se você e eu quisermos viver o extraordinário, nós precisamos permanecer até o final. Quem está aqui, pelo amor de Deus? É tempo de permanecer até o final. Uma das maiores características de Jesus, eu não ia falar sobre isso, a Bíblia diz que Jesus é obstinado. É o quê? Você sabe o que é obstinação? É alguém que está todo mundo falando assim: olha, você tentou, você fez o seu melhor, Deus viu que você se entregou a esse projeto. Está todo mundo falando, ele ignora tudo que estão falando e diz: amanhã eu começo de novo até acontecer aquilo que Deus me prometeu. O profeta Amós diz que Jesus era tão obstinado, mas tão obstinado, que o seu rosto era comparado à pedra, e o seu queixo era comparado à rocha. O que está dizendo é: Jesus não para em ninguém. O que eu estou dizendo é: se o filho faz o que vê o pai fazer, você não pode parar em ninguém. Você não pode ser paralisado por nenhuma circunstância, porque Deus é contigo. Quem está aqui, diga comigo: glória a Deus. Quero terminar aqui. Número 4. Bartimeu nos ensina que é tempo de aprendermos a renunciar. Aprender o quê? Essa semana eu estava num podcast e me perguntaram: o que foi mais difícil para mim no ministério? Eu disse: renunciar aquilo que eu amava tanto quanto o Senhor. Você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de assumir que você ama coisas tanto quanto o Senhor? A Bíblia diz que o milagre desse homem só acontece, pastora Márcia, depois que ele renuncia tudo. E você sabe o que é tudo para ele? O texto bíblico está dizendo que este homem decidiu abrir mão de tudo aquilo que tinha. Marcos 10:50, o texto que nós lemos: e ele, lançando de si a sua capa, decidiu ir até Jesus. Tudo que esse homem tinha era uma capa. Tudo que este homem tinha era uma capa. A capa era a sua segurança. Ela era dada pelo Império Romano para os indigentes, os moradores de rua. A capa protegia Bartimeu do sol, do vento, da chuva e do frio. O que ele está dizendo é, quando ele tira a capa, ele está dizendo: tudo aquilo que me mantinha seguro, eu decido abrir mão para entrar no lugar em Deus. Talvez você não entendeu. Tem coisas que trazem tanta segurança para você, que jamais vão permitir que você viva o sobrenatural. O que ele está dizendo nas entrelinhas é: se você não abrir mão daquilo que traz segurança natural, você não pode viver o teu milagre. Eu me lembro que quando o Senhor falou comigo e com a pastora Jordana que nós teríamos que fechar as empresas, eu chorei, sabe por quê? Eu falei: Deus, como que nós vamos ter um plano B? E a escola dos meus filhos? E a faculdade de medicina que a minha filha quer fazer?
E o Espírito Santo me visitou e falou: filho, você quer viver o sobrenatural? E eu falei: eu quero. Então ele disse: abra mão da tua capa, ou seja, da tua segurança. O que o Espírito de Deus está dizendo em alto e bom som é: eu estou próximo a dispensar milagres sobre você, mas você precisa abrir mão daquilo que é segurança para você e colocar a tua segurança em mim. Só quem está aqui, levanta a tua mão bem forte, vai. 5. A última atitude desse homem que mexe comigo: decida não se promover, porque a tua honra vem de Deus e não dos homens. Olha para cá. O texto bíblico está dizendo que, diferente da prática usual de Jesus, que era de conversar direto com o enfermo, desta vez Jesus decide ignorar aquele que sofria. A Bíblia diz que Jesus manda um recado, e se a gente observar a movimentação de Jesus em todos os seus milagres, perceberemos que não é a forma comum de Jesus trabalhar. Mas o texto diz, se observarmos, que quando Zaqueu está em cima da árvore, ele fala direto com Zaqueu dizendo: desce e vem. Quando a viúva de Naim, ele diz direto à viúva. Quando Jesus está diante do paralítico de Betesda, ele fala direto com o paralítico de Betesda. Só que quando ele está diante deste cego chamado Bartimeu, ele manda recado. Pastor, eu não entendi. Por que Jesus está mandando recado? Porque aqueles que mandaram ele calar a boca, agora vão ter que dar o recado que Jesus está chamando ele. Você não entendeu? Tem gente que durante o último outono foram pedras de tropeço na tua vida, e eu quero profetizar que quem te criticou vai ser mensageiro da vitória que o Senhor está liberando sobre a tua vida. Só quem recebe, diga glória a Deus. Jesus está ensinando uma lição para aqueles que foram pedras de tropeço na vida de Bartimeu. Jesus não quer humilhar ninguém, mas Jesus está ensinando para que todos possam saber que todos têm liberdade para ir e para vir diante do Senhor. Nesses dias o Espírito Santo quer te levar a lugares que você nunca foi, para que você possa experimentar do sobrenatural. Quantos acreditam no sobrenatural? Quantos precisam essa semana de viver um milagre? Levante a sua mão direita, pelo amor de Deus. Levanta a sua mão direita. Olhe para cá. Você sabe por que eu oro por milagre? Eu não oro por recompensa. É porque Deus me deu um texto quando nós fundamos essa casa. Eu estava ali, o altar era até aqui, e Deus falou comigo: esta casa vai viver Mateus 11:5. Não importa, eu não sei o dia nem a hora, mas o meu papel como profeta é profetizar, e o teu papel como filho é acreditar naquilo que o Senhor falou. E a Bíblia está dizendo: os cegos vejam, os coxos andem, os leprosos sejam purificados, os surdos ouçam, os mortos ressuscitados, e aos humildes seja pregado o Evangelho. Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se você acredita, hoje é o dia do teu milagre. Só quem acredita diga glória a Deus.